Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha. Continue falando. E não fique calado. Pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Este homem Eles acusaram. está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de um delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sócio, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo que eles ficassem por mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu: Eu voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região de Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor. Falava e ensinava com grande fervor e exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos sobre o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começando a falar mal do caminho publicamente, Paulo afastou-se. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo.
de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados aos enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. Eles diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, estavam fazendo isso. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de ter estado ali, é necessário também visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O ourives Demétrio fazia maquetes de prata do templo de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices. Reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito. E de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Ah! Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo agarrou os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo, apressando-se unânimes para o teatro. Paulo queria apresentar-se diante da multidão, mas os discípulos não o permitiram. Algumas autoridades da província, amigos de Paulo, lhe mandaram um recado pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram ser Alexandre a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para frente. Ele fazia sinal pedindo silêncio para fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem é que ainda não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, devem se acalmar e não façam nada precipitadamente. Trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa.
Se por acaso Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra qualquer pessoa, os tribunais estão abertos. E há procônsules, eles podem apresentar suas queixas. Se há mais alguma coisa que desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Do jeito que está, seremos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. E nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para fazermos isso. E tendo dito isso, encerrou a assembleia.